Probabilidade é legal. Só que a probabilidade em si, ela não é só uma matéria específica de probabilidade. Ela pega um monte de coisa. Pode pegar PA, pode pegar análise combinatória, pode pegar PG, conjuntos e uma série de assuntos. E ali dentro eles usarem estatística, probabilidade. Mas a probabilidade em si é fácil, só que você tem que saber os outros conteúdos, ok? Então, eu vou fazer a apresentação agora, tá, da matéria. Vou explicando para vocês. Qualquer dúvida eu paro. E vou resolver algumas coisas no quadro, inclusive, se der tempo, questões, exemplos, inclusive do livro. Por isso que eu pedi para que vocês estivessem com o livro em mãos. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui a apresentação. Aí o computador está meio lerdo. Pronto, agora foi. Vamos lá, análise combinatória, introdução. Análise combinatória é o campo de estudo da matemática associado às regras de contagem. No início do século XVIII, o estudo sobre jogos envolvendo dados e cartas fez com que as teorias de contagem tivessem grande desenvolvimento. O trabalho da análise combinatória possibilita a realização de contagem cada vez mais precisas. O princípio fundamental da contagem, o PFC, fatorial e os tipos de agrupamento, que é arranjo e combinação, que nós veremos, são exemplos de conceitos estudados na análise combinatória, que além de propiciar maior precisão, auxilia no desenvolvimento de outras áreas da matemática, como probabilidade, binômio de Newton e tantas outras coisas que eu já falei com vocês hoje. Então, para que serve a análise combinatória? E já vamos ver um exemplo. A análise combinatória está associada a um processo de contagem, ou seja, um estudo dessa área da matemática nos possibilita desenvolver ferramentas que nos auxiliam na realização de contagem de maneira mais eficiente. Por exemplo, esse exemplo aí. Considere 3 cidades, aqui vocês têm a cidade A, cidade B e cidade C, interligadas pelas rodovias R1 até a R5. Determine quantas maneiras podemos ir de A a C, passando por B. Então, olhando aqui, eu vou de A até B, quero ir para C, mas eu tenho que passar por B. De A a B tem a rodovia 1 e a rodovia 2. De B a C tem a rodovia 3, a rodovia 4 e a rodovia 5. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver quais são as possibilidades. Isso é o que nós chamamos muitas vezes de árvores de possibilidades em análise combinatória, que eu vou explicar para vocês também daqui a pouco. Então, vamos lá. Primeira possibilidade que ele tem, saindo de A, pegando R1, chegando a B e depois pegando R3. Então, a primeira maneira é R1, R3. Ele também pode pegar o R2, ou o R1 e depois o R4. Terceira maneira, R1, depois o R5. Ou ele resolver de A a B pela rodovia 2. Então, ele sai daqui e vem para cá por essa rodovia, que é mais perto, né? E daqui ele pode escolher o R3, o R4 ou o R5. Então, ele teria 6 maneiras diferentes de partir de A e chegar em C, passando por B. R1, R3, R1, R4, R1, R5, R2, R3, R2, R4 e R2, R5. Então, ele tem 6 maneiras diferentes de A a C, passando pela cidade B. Isso é um problema simples. A gente vai aprender técnicas que nos ajudam, ferramentas a resolver problemas mais sofisticados. Se a gente quisesse apenas saber quantas, então eu teria o seguinte: de A a B eu tenho 2 possibilidades. De B a C eu tenho 3. 1, 2, 3. Então é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 maneiras. Mas quando você vai estudar probabilidade, lá na matéria no ano que vem, às vezes é necessário construir esses resultados
para a gente poder fazer o cálculo de probabilidade, tá bom? Isso que é bom aprender. Então, vai ser muito importante vocês acompanharem essas aulas. Quem não puder assistir no dia, eu vou gravar, passar para o YouTube e coloco na turma para vocês, ok? Alguém não entendeu isso, para a gente poder continuar? Podemos? Olha só, eu estou com a tela cheia, então eu não tenho como ver o que vocês estão escrevendo. Tá? Então, se vocês precisarem falar alguma coisa comigo, abre o microfone e fala. A minha tela está toda aqui tomada pelo slide do PowerPoint. Então, vamos lá. Outra situação é essa que vocês vão aprender a calcular. Analise a seguinte situação-problema. Usando as 26 letras e os 10 algarismos conhecidos, quantas placas diferentes de automóvel podem ser feitas de modo que em cada uma existam 3 letras, como vocês estão vendo aqui, né? 3 letras seguidas de 4 algarismos, como nós temos esses exemplos. Aí aqui tem o seguinte, seguidas de 4, as letras não podem ser repetidas e os algarismos podem ser repetidos ou não. Problemas como esse envolvem o cálculo do número de agrupamentos que podem ser feitos com os elementos de um ou mais conjuntos submetidos a certas condições. Esses problemas são resolvidos por meio de assuntos que constituem a análise combinatória. Então, vocês vão chegar a resolver problemas assim. Quantas placas nós podemos fazer? Quantos números de telefone a gente pode ter? Repetindo os algarismos, não repetindo os algarismos, tá? E assim vai. Lembrando que, por que tem 10 algarismos? Porque vai de 0 a 9. Então, de 0 a 9, nós temos 10 algarismos. Observem essas placas. São formadas pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Então, todos os números são formados por esses algarismos, de 0 a 9. Ok? Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui, que não dá para eu saber. Tá. Então, voltando à apresentação. Continuando. Princípio fundamental da contagem. A análise combinatória é alicerçada no princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo da contagem. Intuitivamente, você já conhece esse princípio e já o aplica no cotidiano. Veja 2 situações a seguir. Vamos lá. Primeiro, vamos considerar 2 lançamentos sucessivos de uma moeda. Você pega uma moeda e lança. Quais resultados podem ser obtidos? Quando lançamos uma moeda, podemos ter cara, que vamos representar pela letra C, ou coroa, que vamos representar pela letra K. Lançando uma segunda vez, novamente obter cara ou coroa. Então, vamos lá. Quando eu lanço no primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa. Então, aqui, quando no primeiro lançamento saiu cara, então vamos supor que tenha saído cara. Aí eu jogo a moeda de novo. Pode sair cara ou coroa. Então, eu posso ter cara ou coroa. Mas e se no primeiro lançamento saiu coroa? No segundo, eu também tenho a possibilidade de sair cara ou coroa. Então, eu posso ter coroa cara ou coroa. Então, os resultados que eu posso ter lançando 2 moedas são cara coroa cara e coroa. Se eu quisesse apenas saber as possibilidades, quantos resultados eu teria, bastava colocar, no primeiro lançamento eu tenho as 2 faces. No segundo lançamento, 2 faces. Então, eu multiplico 2 vezes 2, 4. Então, nós podemos ter 4 resultados diferentes para o lançamento de uma moeda 2 vezes sucessivamente. Ok, gente? Alguém não entendeu? Então, vamos continuar. Segundo exemplo. Para montar seu lanche na cantina da escola, Raul pôde escolher entre 2 tipos de pão, francês ou integral,
3 tipos de recheio: calabresa, presunto ou hambúrguer. Isso, faltou um Uzinho ali. A letra U. E ainda se quer o sanduíche com ou sem queijo. Quantos tipos de sanduíche Raul pode montar? Então vamos lá. Raul pode fazer 3 tipos de escolha. Primeiro, escolha o pão, que pode ser francês, F, ou integral, I. Segunda escolha, o recheio, que pode ser de calabresa, C, presunto, P, ou hambúrguer, H. Terceira escolha, com queijo, CQ, ou sem queijo, SQ. Então vamos ver quantas maneiras diferentes ele pode escolher por fazer sanduíche. Por isso que as pessoas têm que ter paciência quando vão no self-service, que as pessoas ficam perdidas sem saber o que comer. Então vamos lá, organizando aqui. Na primeira escolha, ele tem o pão francês e o pão integral. 2 possibilidades. Na segunda escolha, ele tem calabresa, presunto ou hambúrguer. Aí aqui eu repito também. Isso aqui é chamado de árvore de possibilidades. E na terceira escolha, ele pode ser com queijo ou sem queijo. Então vamos lá, por exemplo, vamos supor que ele escolheu o pão francês, e na segunda escolha calabresa, e na terceira com queijo. Então ele teve francês, calabresa com queijo. Ou poderia ser pão francês, calabresa sem queijo. Ou poderia ter escolhido pão francês, presunto com queijo. Ou pão francês, presunto sem queijo. E assim sucessivamente. Aí, como eu faria o cálculo disso? Primeira escolha, ele tem 2 possibilidades, que é o pão francês integral. Segunda escolha, 3 possibilidades. Calabresa, presunto e hambúrguer. 3. Terceira escolha, com ou sem queijo. 2 possibilidades cada. Era só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12 resultados, 12 maneiras de montar esse sanduíche que está aqui, ó. Francês, hambúrguer sem queijo. Integral, calabresa com queijo. Integral, calabresa sem queijo. E assim sucessivamente. Ele poderia montar esse sanduíche de 12 maneiras diferentes. Isso aqui nos ajuda, o que nos ajuda a fazer esse tipo de cálculo é a análise combinatória, tá? E vocês vão aprender as fórmulas, vão aprender o jeitinho, né, gostoso, maravilhoso e fácil de fazer, que eu vou ensinar para vocês, ok? Alguma dúvida aí, gente? Não? Então aqui eu tenho outros exemplos que agora eu vou ter que fazer no quadro, tá bom? Então, eu vou diminuir aqui, vou sair da apresentação, tá? E vocês acompanhem comigo. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Eu tenho que parar aqui. Eu vou agora abrir o meu celular, que eu vou explicar isso no quadro. Quem entrou depois, que não me deu o nome, não esqueça de me dar, porque estou vendo que já teve 10, agora tem 9, tem gente que está entrando, tem gente que está saindo, gente que entrou depois, tá ok? Então, não esqueça de me dar o nome, eu coloco o nome aí no chat e a turma para eu colocar, tá bom? Anotar aqui na minha planilha. Então, vamos lá. Aqueles exemplos são o seguinte. Eu vou ligar no celular, que a imagem é melhor e vocês vão olhar o quadro agora, tá bom?
Professora, tá sem som. Pronto, agora estão vindo. Ok? O Sim. microfone está fechado. Então vamos lá. Esses exemplos aqui são que estão no PowerPoint. Então, como eu preciso ligar a câmera, eu tenho que tirar a apresentação que foi feita lá. Isso vocês receberam no PDF, tá bom? Então vamos lá. Quantos números de 3 algarismos podem ser escritos nas seguintes condições? Então vamos, o que eu estava falando? Naquele exemplo da placa, existem 26 letras, tá? E existem 10 algarismos. Quais são os algarismos que nós usamos para formar todos os números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos. Quais são os pares aqui? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, os outros são os ímpares. Isso é muito importante para vocês entenderem isso. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, o apagador. Aí, o que acontece? Eu quero formar números de 3 algarismos. Vou ter que comprar um... Negócio para limpar o quarto. Eu quero formar números de 3 algarismos. 1, 2, 3. Número de 3 algarismos, por exemplo, 124 é um número de 3 algarismos. Lembrando, o 4 é a unidade, o 2 é a dezena e o 1 é a centena. Então, aqui nós temos a unidade, aqui nós temos a dezena e aqui nós temos a centena. Esse é o primeiro exemplo do PowerPoint. Então, ele tem algumas regras aí. Vamos ver. O algarismo das centenas corresponde ao múltiplo de 3. Tá ok? Então, vamos lá. Quais são os números que são múltiplos de 3? O 3, o 6 e o 9. Isso dentro de 0 a 9. Tá ok? Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 possibilidades. Aí a regra das dezenas. Os das dezenas é o 4 ou o 7. Aqui eu vou utilizar o 4 ou o 7. Então, quantos números eu tenho aqui? 2 números. Tenho 2 possibilidades. E o das unidades corresponde ao múltiplo de 5. Quais são os números múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quais são os números aqui que finalizam? O 0 e o 5. Então, aqui eu tenho 0 ou o 5 para usar. Quantas possibilidades eu tenho? 2 possibilidades. Lembrando bem a vocês, que é o que os alunos sempre fazem confusão, isso aqui não é o número utilizado naquela casa. Isso aqui são as possibilidades. Ok? Então, para eu saber quantos números eu vou formar, basta multiplicar. 3 vezes 2, 6 vezes 2, eu posso formar 12 números com essa regra. Ok? Alguma dúvida? Todos entenderam? O que está acontecendo aí? Está mutado. Qualquer coisa vocês falam aí, tá bom? Vamos ao segundo exemplo. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Eu quero formar números de 3 algarismos. 1, 2, 3. Fazendo dessa forma fica muito mais fácil, ok? Do que tentar fazer pela fórmula. Mas, para frente, tá bom? Não é difícil não, por enquanto vai ser bem fácil.
Então, aqui, vamos lá. Preste atenção. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com esses algarismos aí? Não tem regra nenhuma. Então, na primeira casa, na centena, eu posso usar qualquer um dos 6. Na segunda, eu também posso. Na terceira, eu também posso. Eu posso formar, por exemplo, o número 334, o 222, o 556, o 111 e assim sucessivamente. Porque não tem regra nenhuma, eu posso repetir. Então é só fazer o quê? Agora eu pego e multiplico. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216 números que eu formo nessa questão. Ok? Então vamos lá. Terceiro exemplo. É parecido com um 2, por isso que eu vou colocar aqui. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os mesmos algarismos da questão 2? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então vamos lá. Quero formar número com 3 algarismos: centena, dezena e unidade. Só que aqui tem um detalhe: algarismos distintos. Eu não posso formar o número 222, porque o 2 está se repetindo. Eu só posso formar números que os algarismos não se repitam. Então, aqui no primeiro, eu posso usar qualquer um dos 6. Tenho 6 possibilidades. Vamos supor que eu tenha utilizado ali o 5. Sobraram quantos para o segundo? 5 números. Vamos supor que eu tenha utilizado o 2 aqui. Sobraram quantos? 4. Agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 números. A diferença. Aqui eu podia repetir. Aqui eu não posso repetir. Então, a quantidade de números podendo repetir é muito maior do que não podendo repetir. Alguém não entendeu? Podemos continuar? Ok? Ninguém fala nada, então vou apagar, ok? Quarto exemplo. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí na letra A pede o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos formar? 1, 2, 3. Ou seja, não tem regra nenhuma, eu posso repetir o algarismo. Agora tem um detalhe, vamos lá. A pergunta é: eu posso usar qualquer um deles aqui na frente para formar uma centena? É tão horrível não estar na sala de aula para vocês poderem responder porque ninguém fala nada. Eu não posso utilizar qualquer um deles. Tem um número ali que eu não posso utilizar na frente. Qual é o número ali de cima que eu não posso utilizar aqui? Vambora, quem sabe aí? Escreve aí. O 0. Isso aí. Por quê? Se eu escrevo assim 0,33, isso aqui é uma centena? Não. Isso aqui é uma dezena, que esse zero à esquerda não serve nada. Por isso que o povo fala, você é um zero à esquerda. Não serve para nada. O zero à esquerda. Então, o zero não pode vir aqui. Então, sobram quantos números para vir aqui na frente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Agora eu posso usar o zero aqui? Posso. Eu posso ter, por exemplo, o número 102. O próprio 100. Então, aqui, como eu posso repetir, eu tenho 8 algarismos. Então, eu posso botar 8 aqui e os 8 aqui. Então, assim, pagando aqui, multiplicando isso aí, eu vou ter um total de 448 números para eu formar, seguindo essa regra. Agora a letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, vamos lá. Agora, eu não posso repetir o algarismo.
Então, vamos lá, de novo. Posso usar qualquer um deles aqui na frente? Não. O 0 não pode. Então, tem quantos aqui? 7 números. Agora, eu posso usar o 0 aqui. Eu tenho um total de 8 números aqui. Como eu já utilizei um deles aqui na frente, sobraram quantos para utilizar aqui? O 7. 7 não, 7 possibilidades. Como eu já utilizei um dos algarismos aqui, sobram quantas possibilidades para cá? 6. Então, multiplicando isso aí, eu vou ter 294 números. Alguém não entendeu? Alguém quer que eu repita? Olha, agora eu caio para sempre. Tá, vou explicar de novo. Vamos lá. Aqui nós temos 8 números disponíveis para formar centenas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que tem um detalhe, essa questão eu coloquei propositalmente para vocês entenderem. O 0 não pode vir aqui na frente. Porque se você colocar o 0 aqui, ele deixa de ser uma centena. Por exemplo, se eu escrevo o 104, ele é uma centena. Agora, se eu escrevo 014, isso aqui é o quê? Uma dezena, porque esse 0 não serve para nada. Então, eu já sei que na formação, tanto na letra A como na letra B, o 0 não pode entrar na frente. Então, vamos lá. Se o 0 não pode entrar aqui, quantos números sobraram para entrar ali na casa das centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na letra A, fala assim, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Eu posso repetir. Eu posso ter, por exemplo, 555. Não tem problema, tá? Então, aqui, são um total de 8 números. Já usei um deles aqui, tá? Mas eu posso repetir. Aqui são 7 possibilidades, mas aqui eu posso usar qualquer um dos 8 e aqui qualquer um dos 8. Agora é só fazer o quê? Multiplicar. Multiplicando, nós vamos ter um total de 448 números. Aí na letra B. A letra B fala assim, quantos números de 3 algarismos distintos? Quando fala distintos, é que não pode acontecer isso aqui, não pode ter repetição. Então, esses números aqui embaixo não são esses algarismos. Esses números aqui embaixo são as possibilidades, a quantidade de algarismo que eu tenho para utilizar naquela casa. Aqui a quantidade das centenas, a quantidade de números para as dezenas e quantidade de números para as unidades. Então, na letra B, como no primeiro não posso usar o 0, sobraram 7 números. Ok? Agora eu posso usar o 0. Vamos supor que eu tenha utilizado o número 3 ali na frente. Sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que eu tenha usado o 0 aqui. Quantos sobraram para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí agora é só multiplicar. Entenderam ou não entenderam ainda? Ok? Ok. Então vamos lá. Eu pedi para que vocês pegassem um livro que eu entreguei para vocês, para a gente ver um exemplo do livro aí também, tá bom? Então eu vou abrir o livro. Se vocês, quem tiver com o livro em mãos, quem não tiver, é só acompanhar. Deixa eu pegar aqui na página 132. Ok? Página 132 do livro. E nós temos o seguinte. Deixa eu apagar o quadro. Vou colocar aqui a página. Página 132 do livro. O primeiro exercício resolvido fala o seguinte. Uma loja de roupas femininas vende 4 modelos de calça jeans. Cada calça pode ter 2 cores, preta, pode ter uma das cores preta, marrom ou azul. Quantas possibilidades de escolha terá
uma consumidora interessada em comprar uma calça jeans nessa loja. A gente... Oi. Então, aqui, vamos lá. Primeiro, modelo. Segundo, a cor. Então, ela tem quantos modelos aí? Vende 4 modelos de calça. 4. E quantas cores tem de cada modelo? Preta, marrom e azul. 3. Então, quantas possibilidades ela tem para escolher? Só multiplicar. 12. 12 calças ali que ela pode escolher. Ok? É fácil, né? Vamos lá. Agora, no segundo exemplo. Quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com os algarismos? Deixa eu colocar aqui quais são. 2, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 8 e 9. Aí pede o seguinte: quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com esses algarismos? 3. Então, nós vamos mais uma vez. 1, 2, 3. Posso usar qualquer um aqui na frente? Posso, não tem problema, não tem zero. Então, quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas possibilidades eu tenho nas centenas? 6. Como eu posso repetir? Quantas nas dezenas? 6. Quantas nas unidades? 6. Então, multiplicando, eu posso ter 216 números. Ok? Parece com isso que a gente fez, né? Então, vamos lá. Agora, a terceira questão. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos podem ser representados com os mesmos algarismos da questão anterior? Então, nós temos aqui na questão 3, usando esses mesmos algarismos. 1, 2, 3. Só que fala o seguinte: algarismos distintos. Então, não pode ter repetição. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? 6. Utilizei um deles. Sobra um quanto para o segundo? 5. Utilizei mais um, sobra o quê? 4. Então, 30 vezes 4, igual parecido com o que a gente fez anteriormente. 120. Ok? Acabaram os exemplos do livro. E essa é a matéria de análise combinatória. E vocês têm os exercíciozinhos aí legais para vocês fazerem. Tá bom? Agora eu vou desligar o meu celular e vou voltar aqui para o computador. Alguma pergunta? Por enquanto é bem fácil mesmo. É porque eu tenho um método um pouquinho diferente de ensinar essa matéria, fica mais fácil. Ok? Alguém mandou mensagem no WhatsApp, deixa eu ver aqui. Um trabalho, professora. Também, correria, tá fogo. Tá bom. Outra pessoa aqui. Não sei quem é essa menina. Depois eu vejo aqui. Alguma... Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer? Alguém que não me deu o nome ainda para colocar aqui na lista? Laura já tinha colocado, né? Então, tá tudo ok, gente? Você não tem dúvida nenhuma? Ninguém fala nada? Tá com fome? Eu fiz um leite para mim, não deu tempo de tomar café, nada. Tá, então vocês tentem fazer o exercício para a semana que vem a gente poder corrigir na segunda-feira, tá? Aí o que vocês não entenderem,
eu explico para vocês, é mais fácil. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Que bom que vocês entenderam. Eu achei que a gente fosse levar um tempão. Então, gente, então a gente por hoje a gente encerra. Essa semana que vem se nada, gente. Olha só, vou ser franco com vocês. Eu estou conseguindo dar essa aula porque eu estou com um computador emprestado, porque o meu notebook não aguenta, não consigo, não tá, o som não funciona. Vai ter lanche agora? Biscoitado. Eu gosto de uma bagunça, né? Saudade de vocês estão da escola, né? O suco, o pãozinho, o bolinho, né? O estrogonofe. Gente, agora eu aviso. Fiquem atentos às mensagens que eu colocar no grupo, porque para receber a cesta básica, só quem faz a inscrição. Eu coloquei lá, o pessoal não viu, tá? E muita gente deixou de receber, tá bom? Então, um abração para vocês e até semana que vem, ok? Todo mundo deu um nome aí para eu colocar aqui, né? Não faltou ninguém não, né? Beijo, nada. Até a próxima, gente.